Olá, pessoal. Esse é um estudo das mensagens dos mentores. Estamos aqui, eu e Jordelei, para reestudar a mensagem do mentor Oikenaz, a de número 5 no livro Sementes de Esperança. O título dessa mensagem é Somos Co-Criadores. E ele o Oikenaz veio até nós no dia 11 de setembro de 2020. Estava no segundo mês do canal ainda, né? Então, uma mensagem bastante interessante para nós. Tudo jóia contigo, Jordelei? Tudo jóia, sim. E estava lembrando, esse vídeo foi gravado em São José dos Campos. Nessa época eu já morava em São Paulo. Tá vendo essas voltas que a vida dá e que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Exatamente. É tudo muito assim, não é? Então eu vou passar o trecho da mensagem. O áudio é um pouquinho diferente porque não estava no estúdio do Pavo, né? Então é claro, tem alguns ruídos, vocês relevem. Reinaldo, aceite o som do jeito que estiver. É o nosso controle de qualidade do som, é o Reinaldo. Sempre que tem uma coisa no som que não está bem, ele é o primeiro que percebe, né? Mas então esse vai ter um monte de coisas e é assim mesmo. Bendito seja o nome santo de Deus. Bendito seja a luz, a paz e a esperança. Bendita seja a presença dos seres ascensos de luz que nos acompanham, que zelam e que nos orientam. Bendito seja o ser humano que é capaz de a cada instante amar mais, perdoar mais e sorrir mais. Saudações energéticas, meus queridos e amados filhos de Deus. É com imensa alegria que uma vez mais nos reunimos em nome do Criador para juntos trocarmos pequenas palavras de amizade, de carinho e de cuidados para que você jamais desacredite do amor e do zelo que Deus, nosso amado Pai, tem por cada um de nós. O Criador, na sua sábia criação, soube preparar o terreno para que pudéssemos caminhar em segurança, mesmo que muitas vezes, caminhando, sentindo as dores das pedras dos desfiladeiros, Ele, como farol a iluminar cada momento de escuridão, mostrava o caminho, mesmo por vezes dizendo: não desacredite de ti, porque sabemos do quão vitorioso você é. Não desacredite da tua capacidade de superar obstáculos, porque sabemos que você é mais firme que essas rochas. Por tantas e tantas vezes, perdidos no deserto da incompreensão, o nosso guia, o nosso mestre, a iluminar o céu dos nossos pensamentos como a estrela de Davi, dizia-nos o destino ao qual seguir e caminhar. Quantos momentos perdidos na escuridão da selva que não sabíamos como respirar, de tamanho desequilíbrio que nos encontrávamos. E então o Criador sabiamente mostrou as aves para que através do seu canto e do seu voo sabéssemos a direção a seguir e a caminhar. E cada obstáculo, como super-heróis, como vencedores
das mais duras e árduas provações, saímos vitoriosos. Não há um único dia em que o ser humano não consiga vencer as tarefas que a ele são dadas. Ainda temos muito o que desvendar em relação ao mundo espiritual e ao mundo físico, que também é um mundo espiritual. Mas todas as noites, quando nos desprendemos do invólucro carnal e nos dirigimos às pátrias definitivas do espírito, lá com estudo, com conversa e às vezes com trabalho, programamos as nossas tarefas e agendamos os nossos compromissos diários com a evolução. Às vezes, sentado sobre uma mesa, em um escritório, por outras, vagando pelas ruas a limpar as calçadas, outras tantas desenhando com inúmeros gráficos, mas tudo planejado para que, em um simples momento, aquele ser de luz possa cumprir a sua tarefa diária, agendada, programada e estudada no mundo espiritual. Então, feliz, vigoroso e cheio de esperança, conduzimos com amor, com carinho, nossos queridos tutelados para próximo do corpo físico, acoplando uma vez mais para que o despertar do raio solar no horizonte comece a trazer a esperança, a paz e a vida. Então, acoplados, acordamos e começamos um novo dia. Por mais que na grande maioria das vezes não lembramos daquilo que vivemos no mundo espiritual, a não ser por pequenos fragmentos e partículas de lembranças esparsas durante a noite, que chamamos de sonhos, outros de projeções, seguimos firme, tentando compreender e dando seguimento nas nossas tarefas de crescimento, de amor e de evolução. Muito bem, esse é o nosso trecho de hoje. Como é bonito revisitar períodos antigos, né? E não tem como não estar olhando para as provações que eu passava naquele período, né? As dificuldades, as provações que eu passava. E os alentos que o Equinaz trazia, né? E para todas as pessoas. Cada vez mais eu tenho certeza que a primeira mensagem, o primeiro que tem que escutar a mensagem é aquele que a recebe, né? Aquele que transmite a mensagem. Então, essa mensagem sem menor sombra de dúvidas, ele estava acalentando corações de épocas duras aqui. É verdade, acho que a tônica dessa mensagem é esperança, porque ele diz que as provações vão ser vencidas, né? E de cuidado, né? Então, essa parte que é descrita, o sono, e que todas as noites a gente se encontra com os orientadores para termos um planejamento de cada dia, né? E ele ainda frisa todas as noites. É como se fosse um alguém, um professor me dando a mão, né? Um pai me dando a mão e me levando ali pela mão para o caminho certo, né? Então, é muito aconchegante, né? Essa visão de que tem um lado espiritual durante a noite me ajudando a planejar o próximo dia, me ajudando a pensar os próximos passos, né? Eu acho que nesse período ali, nós ainda não estávamos fazendo terapia constante, né? Começou depois, novembro, se não me engano.
Foi depois. Nessa época eu ainda não tinha um contato direto contigo, assim, no sentido pessoal, né? Eu tinha mandado uns e-mails, aí acho que eu já tinha marcado um horário para você fazer reiki, mas a gente ainda não Exato, tinha trabalho exato. terapêutico, não, né? A gente ainda estava nessa outra fase. Eu lembro das dificuldades que era exatamente para descansar, para dormir, para tudo, com medicações ainda um pouco equivocadas, né? E depois, aos poucos, foram se acertando. Então, vivia realmente essas turbulações e a mensagem da esperança, ela vem porque nós, no olho do furacão, a gente não vê luz. A gente vê apenas o barulho. Veja só quantas vezes eu escuto as pessoas dizendo, não, nossa, estou no olho do furacão. Eu entendo o que as pessoas querem dizer, né? E aí hoje, por exemplo, hoje eu brinco, né? Digo, não, estar no olho do furacão não tem problema. O problema é se tu entra no furacão. Né? Se tá no furacão, aí Deus sabe. Agora, se está no meio dele, é sinal que ainda tem esperança, tem um monte de coisa para fazer. E então, mas quando a gente vive a dor, a gente não quer muito saber. Por exemplo, às vezes eu me queixava muito com eles, mas eu não quero saber do amanhã, eu quero tentar resolver o hoje. E graças a Deus passaram-se quase 3 anos desse período, né? Estamos perto dos 3 anos. E hoje dá para olhar para trás e ver com lucidez essa transformação, esse salto, esse período. Que eu acho que é um convite muito importante que o Oikenaz nos faz em toda essa mensagem. Nós somos co-criadores, né? Então, para ser co-criador, a gente vai precisar dar uma olhada atenta ao nosso passado, não para ver os problemas, para ver o quanto nós vencemos, o quanto nós superamos situações. Aí a gente vê e se coloca na condição de hoje, conhecimento, experiência, ações tomadas, e a gente vê, nossa, teve realmente um crescimento significativo. Então aí a gente vê o processo da cocriação, que no dia a dia pode ser tenso, mas a visão a longo prazo aliviadora, esclarecedora, né? É isso mesmo. Só para completar a informação, né, eu acho que essa expressão olho do furacão, ela pode ser pensada muito como o fundo do poço, né, aquele momento que tudo está o pior e vai começar a melhorar, mas pode ser também pensada como o furacão físico, né? Então o furacão é como se fosse uma tempestade que o vento gira, né? Então os ventos eles estão girando ali muito fortes, só que o meio do furacão é como se então não tem vento, porque como ele está girando, no meio não tem nada, né? E aí aquele furacão ele vai andando, né? Ele vai andando, então um certo ponto tá ventando, 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 de repente na hora que chega no miolo, parece que acabou. Só que aí ele continua andando e aí vai ter a outra metade do furacão, né? Que ficou para trás. E aí então pode ser assim, aquele momento que eu tenho para respirar, mas para enfrentar o resto, né? Ainda tem uma outra metade de tempestade para frente. E muito bonito isso que você falou de esperança, né? Porque eu acho que é uma das necessidades básicas do ser humano, né? Ter esperança em algo. E às vezes a gente está nesse momento que ele disse assim, a gente está na selva escura, né? A gente está num local de muita dor e a gente não está vendo a luz do dia ou a esperança chegando, né? E eu acho que essa mensagem dele é para resgatar essa nossa esperança e compreender assim, não, nós vamos vencer, né? Nós estamos numa direção que vai passar, o olho do furacão vai vir mais tempestade, mas depois o furacão acaba, nós vamos vencer, né? Exatamente, exatamente. Eu também achei interessante ele falar assim que a gente, quando no projetado da matéria, né, a gente estuda, a gente planeja e às vezes trabalha. Né? Ele bota ali, às vezes trabalha. E aí eu fiquei pensando na hora, por que às vezes? Porque nem sempre nós saímos do corpo em condições de trabalhar. Nós saímos tão desestruturados internamente que a gente chega lá e a gente tem que ser trabalhado. A gente tem que ser atendido, socorrido.
Então, ele bota ali conversa, estudo e planejamento. Então, é uma conversa que eles vão nos apaziguando, mostrando os horizontes. E às vezes, quando há possibilidade, trabalhamos. E isso, para mim, é muito interessante, essa visão, Robson, para não criar uma falsa soberba, né, de dizer assim, não, eu vou para o plano espiritual para trabalhar. Não, calma. Né? Eu sei que tem vezes que eu vou lá só para receber, porque não tenho condições. A mais atrapalho do que ajudo. Né? É verdade. Mas é uma coisa do cuidado que eles têm, né? E que a gente às vezes imagina que é até o contrário, né? A gente imagina que não aconteceu nada ou que eles estão ausentes nesse horário. Né? Então é comum a gente queixar, tá vendo? Ninguém tá sabendo o que eu tô passando, né? Ou, esses mentores não ligam pra gente coisa nenhuma, né? Eles nem sabem os perrengues que a gente acontece com a gente no dia a dia. E o que ele quer dizer aqui é que não, a gente sabe, a gente cuida e dentro do possível a gente ajuda, né? E dentro do possível a gente encaixa vocês nas equipes de trabalho. Exato. A gente tem muito que aprender ainda sobre as pequenas coisas da vida, né? Eu acho, o que me veio na cabeça, assim, em termos de prático, né? É o quanto às vezes à noite a gente não se prepara para a noite, né? Quantos de nós será que consegue realmente desacelerar uns minutos antes de dormir, fazer uma prece pedindo a companhia deles, né? E realmente se conectar com essa energia de cuidado que eles têm para se colocar à disposição também, né, durante a noite. Não só para o trabalho, mas especialmente para a companhia deles, né? Para essa companhia, eles são a nossa família espiritual, então só que às vezes isso, a gente está lá, né, até no último minuto ali no Instagram ou no WhatsApp e alguém brigando e a gente respondendo, vá para aquele lugar, né, e vai dormir de qualquer jeito, e esse é o padrão às vezes, né, nosso à noite. Então ele diz, todas as noites a gente está esperando vocês, né. Às vezes a gente vai dormir brigado com a pessoa que divide conosco a cama, quem é casado, né? E isso a gente precisa repensar. E eu achei muito bonita essa frase, né? O Criador, na sua sábia criação, soube preparar o terreno para que pudéssemos caminhar em segurança. E é tão bonito quando o Oikenaz fala desse zelo que Deus e que Jesus tem por nós, se mostrando tão próximo e tão nos envolvendo naquela massa bonita, né? Tudo com um propósito, tudo pensado, né? E tudo amoroso para nossa direção, né? Isso mesmo. A gente pode fechar com essa ideia, que ficou bonito demais. Então fechamos. Obrigado, meus queridos irmãos. Que a luz do nosso Senhor Jesus, né, e de Deus, nosso Pai, esteja sempre a iluminar o seu caminho, o nosso caminho e o caminho de todos aqueles que amamos. Um abraço grande, fiquem com Deus e nos vemos logo.